Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu estou fazendo, esse desenho que eu estou reproduzindo agora recentemente para a nossa escola de realismo, e eu tenho aqui a referência que eu estou usando para fazer esse desenho e eu quero falar um pouco desse processo, vou mostrar também, vou fazer uma parte aqui para vocês verem, explicando sobre luz e sombra, essa questão da escultura da barba, né? Eu vou mostrar já já, mas eu vou falar um pouco dos materiais que eu estou usando. Aqui eu estou usando papel Strathmore Bristol, esse aqui ó, Smooth Surface, tá? A medida dele é essa aqui ó, 27,9 por 35,6 centímetros. Tá? Então esse é o tamanho da folha que eu estou usando para fazer esse desenho. É um papel de superfície lisa, conforme você pode ver aqui, com gramatura de 270. E aqui ela está um pouco menor do que o tamanho do papel, né? Você pode ver aqui pelo sulfite, que é o mesmo tamanho que eu estou fazendo. Ó, percebe que sobra um tanto em volta, porque eu vou fazer alguns detalhes, vou inventar algumas coisas aqui, vou criar, na verdade, alguns detalhes para dar um acabamento a esse desenho, para não ficar só o desenho solto no meio do papel. E eu estou usando também os lápis da Faber-Castell, dessa série aqui, ó, Pitch Graphite Matte. Esse aqui é o 4B, esse aqui é o 8B, o 6B, o 2B, e aí eu vou falar sobre o uso desses lápis aqui, ó, o 12 e o 14. 14 eu tenho dois aqui. Essas graduações começam a partir do 2B e vai até o 14B. Quanto maior o número de B, mais preto, como a gente já sabe. Porém, ele tem um preto num tom diferente. Percebe aqui no desenho, ó, que o preto fica preto mesmo, tipo um carvão. E para eu fazer esse tom acinzentado, suave que ficou aqui, eu usei um pincel de maquiagem. Você compra em loja de maquiagem mesmo, tá? Esse aqui ele é mais durinho, né? É conhecido como língua de gato. Ou se não for língua de gato, porque eu não manjo muito desses pincéis, é parecido, tá? E estou usando também esse mais curtinho aqui, ó, para fazer as partes menorzinhas, assim, mais pretas, que precisa mais de um detalhe miúdo, tá? Então estou usando esses aqui. Para fazer, conforme eu estava falando, esse tom mais acinzentado, eu peguei o grafite 14B, lixei ele, a ponta, assim, ó, numa lixa, tá vendo? Lixei aqui. Peguei o pozinho dele, despejei numa caixinha de fósforo e aí eu sujo esse pincel aqui, ó, na caixinha de fósforo e espalho aqui. Porque eu queria que ficasse esse tom acinzentado para que a hora que eu passasse a borracha, por exemplo, ó, vou dar um zoom para você ver. A hora que você passa a borracha, ó como destaca, tá vendo? Então, eu tendo esse tom acinzentado, eu consigo trabalhar não só a questão da sombra, como eu estou fazendo aqui, mas também a questão da luz. Então, eu primeiro fiz um fundo acinzentado, esfumando todo com pincel, deixei bem suave, sem perder as marcações que eu já tinha colocado aqui, né, que são as minhas referências para a construção da textura. Aqui no rosto eu ainda não passei nada de deixar esfumaçado, nem nada, por enquanto ainda não cheguei no rosto, mas aqui estava tudo, essa região aqui estava toda assim. Aí eu peguei, fui fazendo as partes escuras e fui batendo a borracha para fazer os branquinhos, e a borracha quando eu bato não é só aquela que eu mostrei, é essa aqui também, ó, né, que é a Tombow Mono Zero, e essa da Derwent aqui, que é a borrachinha elétrica, ó. Essa borrachinha elétrica que é excelente para fazer esses pontinhos aqui, ó, sabe? Mais detalhadinho. Ó, por exemplo, vou bater ela aqui para você ver, ó. Tá vendo? Pega bem, né? Então tá. Aqui embaixo eu tô usando muito, nessa região aqui que foi a última que eu fiz ontem à noite, e aí agora eu vou continuar ela aqui.
eu estou usando muito o lápis 4B e aí eu vou me preocupando apenas em produzir as sombras, tá? Preservando onde eu sei que eu vou passar a borracha para destacar a luz. Lembrando que, vamos abrir um pouquinho a imagem. Lembrando que eu preciso sempre passar a impressão nesse desenho, ó, tipo aqui, ó, que a luz está vindo de cima, tá vendo? Essa luz, ela vem de cima, ó. Ela vem de frente para o rosto dele, porém é de cima, né? Não é de frente chapada, é de frente acima. Então ela produz essa luz aqui, né, na testa, produz sombra nessa região dos olhos. E aqui na barba, que tem toda um trabalho de volume de profundidade, tem muita sombra escura e conforme vai para cima da mecha, a parte de cima da mecha é branca, a parte do meio da mecha é acinzentada e a parte de baixo da mecha é totalmente preta. Deu uma desfocada aí, mas acho que deu para entender, né? Então, ó, vamos pegar essa mecha aqui, ó, a parte de cima da mecha branca, a parte do meio da mecha cinza e a parte de baixo da mecha um cinza mais escuro e até mesmo preto, tá? Então, nessa consciência é que eu vou construindo toda essa superfície aqui de luz e sombra. Por que que eu uso o lápis 8B e não, ou melhor, 4B e não uso direto um, sei lá, 14B, 12B? Porque senão fica muito poroso e eu não quero que fique poroso e eu quero explorar bem essa questão dos tons de cinza, né, as nuances de cinzas que vão escurecendo um pouco mais para baixo, que vão clareando um pouco mais para cima, e aí assim eu tenho um pouco mais de controle em cada mecha para produzir o efeito que eu quero, beleza? Então vamos acompanhar agora um pouquinho desse trabalho. Para fazer isso eu vou virar aqui, vai ficar um pouquinho ruim de você ver. Eu coloco a referência aqui, lado a lado, porque o que eu vou fazer agora é essa mecha aqui, ó, que é essa aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, essa região. Eu vou fazer aqui. Então eu coloco bem pertinho para olhar. Porém, eu não faço idêntico, porque você pode perceber que a impressão não está com uma qualidade lá grande coisa. A impressão, ela deixa a desejar na riqueza de detalhes. Mesmo que eu coloque isso no digital, coloque no iPad e coloque aqui ao lado, mesmo assim eu percebo que perde muito. Então, o que eu faço? Eu faço toda essa região aqui baseado nessa referência mesmo, e depois eu pego o iPad e vou detalhando algumas partes, tá? Mas vamos ver como que isso aqui vai surgir agora. Aqui eu vou usar o lápis 4B, conforme eu falei, mas é bom lembrar duas coisas. Uma é que eu não vou fazer idêntico, nem tenho essa preocupação. Isso aqui que eu uso da imagem ao lado é uma referência, então o próprio nome diz. É uma referência, como se fosse um mapa que me orienta do que eu faço, da direção para que eu faço e tal. Porém, eu me preocupo muito com a questão da identidade artística, né? Da minha percepção mesmo, né? De como a minha percepção se manifesta naquilo que eu faço. Como que eu expresso aquilo que eu vejo sem que eu esteja engessando o meu trabalho, sabe, de limitar o meu trabalho a meramente cópias de fotografia idênticas. Eu não gosto muito dessa ideia, sabe, da cópia idêntica. E como se a capacidade de desenhar fosse medida pelo nível de semelhança que você consegue colocar no seu desenho. Eu não gosto desse lance do nível de semelhança, eu prefiro o nível de beleza, sabe? A beleza estética, que ela é naturalmente produzida, às vezes até de maneira meio aleatória. Então a técnica eu tenho e aí a construção vai acontecendo. Aqui tem muita parte que eu não consigo entender, tá? Que eu olho assim, eu não consigo entender mesmo. Então eu me limito a copiar as manchas que eu tô vendo, tentando reproduzir
de uma maneira que fique bonito. Às vezes vai ficar mais parecido em algumas partes, outras partes que eu não entendo nada eu dou uma improvisada, mas buscando sempre coerência também, né, entre as formas para ficar um trabalho legal. E lembrando também que esse desenho, ele é uma aula, tá? Eu estou mostrando apenas um trecho aqui pequeno aqui no canal, só para compartilhar com vocês mesmo e também para convidar vocês a conhecer a Escola de Realismo, que é a minha escola, né? A plataforma onde eu ensino, onde existe todo um material didático construído, pensado para pessoas que estão querendo aprender o realismo da maneira correta, né? Quando eu digo correta, é de uma maneira coerente, de uma maneira cuja didática seja de fácil compreensão e do alcance de todos que estão ali querendo aprender. A forma como o conteúdo é apresentado, a didática que é oferecida, tudo isso pensado de uma maneira que seja o mais compreensível possível, avançando aos poucos, de acordo com a capacidade que o aluno tem. Eu vou dar um zoom aqui mais. E os vídeos aqui no YouTube, eles já não têm essa proposta, né? Aqui no YouTube são vídeos soltos, né? Não tem um conteúdo organizado, pensado em ensinar. Apesar de ter muita coisa aqui que te ensina, o conteúdo é solto, né? Então, se você for ver aqui dentro do YouTube, você tem praticamente um curso inteiro de realismo, só que em retalhos, né? Em partes. Assim como essa aula que eu estou gravando aqui. Essa aula que eu estou gravando é apenas um trecho de um desenho que está sendo todo mostrado dentro da escola, entre outros vídeos, né? Aqui, ó, eu vou usando o lápis, o lado chanfrado da ponta para fazer um traço mais grosso. E ó, tá vendo como fica um sombreado com um aspecto meio macio? Acho que eu não sei dizer outra palavra aqui, não sei, eu não sei descrever usando outra palavra, porque é esse o aspecto que eu sinto mesmo quando eu vejo o desenho. Parece que o sombreado foi feito por uma ponta macia. E acho que é boa essa descrição. E ó que interessante. Aqui eu fiz, quer ver? Vou só escurecer um pouquinho mais. Olha que interessante essa parte que eu vou mostrar aqui para você. Quer ver? Deixa eu só dar fazer um detalhezinho aqui. Isso aqui vai do manejo do lápis, tá? Às vezes eu quero fazer uma partezinha mais fina. Ora eu quero uma parte mais marcada, ou menos marcada, né? Mais macia, como eu usei a expressão agora. E ó, quer ver? Aí agora eu venho aqui, vou pegar o esfuminho, vou dar uma espalhadinha aqui.
Esse desenho aqui, ele já está sendo feito ali dentro da escola, sendo oferecido para alunos que já estão num nível mais avançado, tá? Que já passaram por toda a base de compreensão do realismo, né? As principais lições sobre luz e sombra para ir construindo e tal. Então, você não vai entrar na escola de realismo, por exemplo, e já sair fazendo um desse, né? Porque esse aqui já é uma técnica, inclusive, que está sendo um aprendizado para mim, porque nem eu tenho muito costume de usar esse lápis que eu estou usando aqui, o Pitti Mate. É um lápis que eu comecei a usar recentemente e eu estou experimentando. Já fiz alguns desenhos com ele, alguns eu mesclei com grafite normal, outros eu misturei com caneta bem preta, que eu acho que coube a combinação, mas não é um lápis que eu já domino a técnica e tal, ó. Mas percebe que eu fiz isso aqui, ó. Aí agora eu posso vir com a borracha, pegar aqui, ó. Olha como pega, tá vendo? Como pega, que eu quero dizer, como pega a borracha, como pega bem. Tá vendo? Então eu fiz a parte da sombra, eu já tinha um tom de cinza feito aqui. E aí agora eu venho com a luz e jogo alguns detalhes. Tá vendo? E isso dá para eu fazer em várias partes aqui, que ainda não está totalmente pronto, né? Eu ainda estou construindo. Mas ó, dá pra brincar, hein? Dá pra brincar e é uma brincadeira interessante. Aqui eu vou usar o lápis 14B, porque eu quero que esse cantinho aqui, ó, fique bem preto. Para poder dar mais sensação de profundidade aqui, tá vendo? Então você percebe que eu vou brincando com os tons de cinza e depois eu vou acentuando as partes pretas e as partes brancas. Por quê? Com as partes pretas eu acrescento a sensação de profundidade, eu passo um pincelzinho para ficar esfumado. E com as partes brancas eu realço a sensação do volume, né? Onde as luzes são mais duras. Ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Eu gosto de usar essa borrachinha aqui quando eu tenho que fazer alguma textura assim, ó. Eu passo ela meio trêmula assim, ó. Aí forma tipo uma texturazinha, tá vendo? Não fica só aquele apagado branco. Lembrando que essa aula que você está assistindo aqui é apenas um trecho da aula completa que a gente tem dentro da nossa plataforma.
Para você acessar a plataforma é só você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo. A gente tem as nossas turmas e além de tudo isso você tem as avaliações dos professores, você recebe todo um suporte. Aqui eu estava com lápis 4B, pensei que era outro. Você recebe todo um suporte para você conseguir ver evolução nos seus desenhos. Essa estátua que eu estou fazendo aqui é Poseidon, tá? Um deus grego, pelo menos na cultura grega, na mitologia grega é Poseidon, e na mitologia dos deuses romanos é Netuno. É o mesmo, só tem nomes diferentes por causa das culturas e períodos de lugares diferentes. Eu estou fazendo ele mais como uma questão de estudo mesmo, né? A possibilidade de usar esse lápis, que ele é diferente do grafite, é algo que eu estou me familiarizando. Num tipo de desenho que eu gosto de trabalhar, que são estátuas, gosto bastante. E consigo ir trabalhando também de forma bem didática, pelo fato de ter muitas nuances de luz e sombra. Isso ajuda muito na didática. Eu, como professor de desenho realista, eu vejo a importância desse tipo de material dentro da nossa plataforma. Ó, aqui eu vou fazer agora volumes, tá? Fiz essa mecha aqui. Agora eu vou acrescentar volumes nela aqui, fazendo a luz. Deixa eu pensar aqui. Acho que aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais essa região. Eu gosto de pensar também que tudo isso que eu estou fazendo é uma construção. Então eu não posso julgar nos primeiros traços que eu faço, em alguns detalhes que ainda não estão finalizados. Eu venho acrescentando, eu venho jogando nuances. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui, tá, até assim, tá. Aqui, esse traço aqui é bem escuro ali na referência. Aqui dá a impressão de um buraco. E aí ele já desce aqui, fazendo mais escuro. Então, um pouco do que eu fiz aqui, eu acho que já deu para você perceber o caminho, como que ele é feito aqui, como que ele é construído dentro desse estilo de sombreamento que eu estou trabalhando. Aqui, ó, como é uma sombra projetada, né, que eu quero que fique bem escura, aí sim eu vou usar o lápis 14B. Vou fazer uma sombrinha aqui, como se ela estivesse por baixo, como se ela estivesse projetada no papel ou na superfície de onde sobressai a escultura.
pouquinho de luz. E agora aqui só vou bater um pouquinho, só para ficar tipo um degradê de luz. Vamos abrir para ver como tá ficando. Olha aí. Percebe que não ficou idêntico. Não ficou idêntico. Aqui, na verdade, eu ainda vou mexer. Vou fazer mais... Vou mexer um pouco aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, antes de ir subindo. Mas aqui eu acho que já... deu para mostrar para você um pouco do que eu faço e do raciocínio que eu tenho na hora de fazer um desenho dessa natureza, tá? Se você quiser assistir esse vídeo completo, acesse o link que está aqui na descrição do nosso curso, da nossa plataforma. Aqui no canal também eu vou deixar um card aqui para você assistir o vídeo de apresentação da nossa escola, para você conhecer a nossa proposta, conhecer os valores de assinatura, enfim, você está a par de tudo que acontece ali, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ative notificações para ser avisado de novos vídeos e a gente se vê aí numa próxima. Valeu!